Como George Orwell morreu? George Orwell nasceu em Motihari, Bengala, Índia, o segundo filho de Richard Walmesley Blair e Ida Mabel Limonzen. Seu pai era funcionário público no departamento de ópio e sua mãe era filha de um comerciante de chá na Birmânia. Em 1904, Orwell mudou-se com sua mãe e irmã para a Inglaterra, onde estudou em Eton. Seus primeiros escritos foram publicados em periódicos universitários. Durante esses anos, ele desenvolveu sua antipatia pelos sistemas de classes. Quando criança, Orwell acreditava em Deus, mas no final da Primeira Guerra Mundial ele não tinha afeição pela religião cristã. No entanto, ele nunca deixou de debater questões religiosas. Aos 17 anos, Orwell teve suas primeiras experiências como vagabundo amador em Plymouth, onde ficou preso acidentalmente sem muito dinheiro. Depois de não conseguir uma bolsa de estudos para a universidade, Orwell foi em 1922 para a Birmânia para servir na Polícia Imperial Indiana, como superintendente assistente. Como seus colegas, Orwell tinha amantes nativas. Por fim, sua crescente antipatia pelo governo imperial levou à sua renúncia. Orwell voltou para a Europa e viveu como vagabundo e mendigo, trabalhando em empregos mal remunerados na Inglaterra e na França, onde morava sua tia. Nessa época o escritor tentou ser preso como bêbado para ter algum conhecimento sobre a vida na prisão. Depois de 48 horas, ele foi liberado. Em 1928 ele havia decidido se tornar um escritor, mas suas primeiras tentativas não trouxeram muito entusiasmo para quem leu seus escritos. Embora Orwell flertasse com a pobreza, o autor nunca foi um vagabundo em tempo integral, mas ficava de vez em quando com sua irmã mais velha ou com seus pais e mergulhava nas profundezas da sociedade como um explorador. Nessa época Orwell contribuiu regularmente para o New Adelphi. Em 1933, ele assumiu o pseudônimo com o qual assinaria todas as suas publicações, Orwell. Incapaz de se sustentar com seus escritos, Orwell assumiu o cargo de professor em uma escola particular, onde terminou seu primeiro romance, Dias na Birmânia. Em 1936, Orwell casou-se com Eileen O'Shaughnessy, filha de um médico. De 1936 a 1940, Orwell trabalhou como lojista em Wallington, Hertfordshire. Ele foi contratado em 1936 pelo editor Victor Gollancz para produzir um documentário sobre o desemprego no norte da Inglaterra para o Left Book Club. O resultado, The Road to Vegan Peer, é considerado um marco no jornalismo literário moderno. Na década de 1930, Orwell adotou visões socialistas. Como muitos outros escritores, ele viajou para a Espanha para relatar a Guerra Civil. Ele lutou ao lado da milícia do Partido Marxista dos Trabalhadores Unidos e foi baleado na garganta por um atirador franquista. Quando os satanistas de seu próprio lado começaram a caçar os anarquistas e seus amigos foram jogados na prisão, Orwell escapou com sua esposa Eileen Blair do caos. A guerra fez dele um forte opositor do comunismo e um defensor do tipo inglês de socialismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu como sargento da Guarda Nacional e trabalhou como jornalista para a BBC, onde foi editor literário de 1943 a 1945. No final da guerra, ele escreveu A Revolução dos Bichos, que retrata a traição de uma revolução. Após a guerra, Orwell viveu principalmente na remota ilha de Jura, nas ilhas ocidentais da Escócia. Com Eileen, ele adotou um menino, Richard Horatio Blair. Sua esposa morreu em 1945 após uma operação hospitalar mal-sucedida. A Revolução dos Bichos tornou Orwell próspero pela primeira vez. O livro foi publicado em 17 de agosto de 1945. O livro fazia uma sátira da Revolução Russa, particularmente dirigida contra as políticas de Stalin. Seus dois porcos ardilosos, chamados Napoleão e Bola de Neve, foram inconfundivelmente inspirados em Stalin e Trotsky. Após a reação positiva do público nos Estados Unidos, onde o livro vendeu quase 600.000 cópias em 4 anos, fez com que a CIA se interessasse em usar o livro como propaganda anticomunista. Com uma vida de altos e baixos, porém com um grande sucesso de suas obras, Orwell não vai conseguir ficar impune a uma das doenças mais devastadoras da humanidade.
Na véspera de Natal de 1947, Eric Blair, pseudônimo de George Orwell, foi internado no Hospital Ayrmeris, perto de Glasgow. Ele tinha 44 anos e exames no hospital confirmaram que ele tinha tuberculose infecciosa crônica nos pulmões. Como em outros eventos de sua vida, ele analisou e documentou cuidadosamente sua experiência de cuidar de sua tuberculose, incluindo seu tempo em um sanatório particular. Orwell recebeu tratamentos comuns para tuberculose naquela época como terapia de colapso e outros procedimentos cirúrgicos dolorosos para manter o pulmão incapacitado para descansar, além de vitaminas, ar fresco e confinamento à cama. Os funcionários do hospital confiscaram sua máquina de escrever e disseram-lhe para parar de trabalhar, porém não disseram nada em relação a parar de fumar. A obra de Orwell, um romance que ele lutaria para terminar no próximo ano de 1948, foi sua última grande obsessão literária. Ele distorceu os números daquele ano para dar ao livro um dos títulos mais famosos do século XX, 1984, apresentando o Grande Irmão ao cenário político internacional. Seu livro foi um grande sucesso e até hoje é considerado um dos melhores livros já escrito, apresentando uma forte crítica aos regimes totalitários. Orwell morreu de tuberculose em um hospital de Londres em 21 de janeiro de 1950. Embora tivesse apenas 46 anos na época de sua morte, suas ideias e opiniões permaneceram vivas em seu trabalho. E foi assim que George Orwell morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.